tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar aqui a nossa jornada de hoje. Aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01 agora, e vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Quarta-feira, você já sabe, tradição por aqui, sempre esse espaço dedicado para os assuntos da saúde, do bem-estar e também do comportamento. Dr. Rogério Tabet com a gente, ginecologista, obstetra. Boa tarde, doutor Roberto. Doutor Rogério, desculpe, como está? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Mauro. Boa tarde, espectadores e ouvintes. Boa tarde, convidados. Obrigado pela presença. Também com a gente nessa conversa, a doutora Heloísa Amaral da Silva, médica radiologista, ele está em Mairinque, interior de São Paulo. Tudo bem, doutora Heloísa? Boa tarde a todos, um prazer estar aqui conversando com vocês. Uma curiosidade, como é que está a situação aí em Mairinque, a situação da chuva, muitos problemas por aí também, não é? Muita chuva, nós estávamos até enfrentando um racionamento, e que agora cessou de tanta chuva que nós temos tido, inclusive no final de semana aqui, inundando aqui a região. Danos também? Não chegamos a ter danos, felizmente, mas pelo menos recuperamos a escassez de chuva que nós tivemos no final do ano passado. Nesse ponto é importante. Seguindo aqui com a nossa apresentação também, doutora Carolina Kawamura Haddad, ela é médica oncologista, coordenadora da Oncologia Torácica do Grupo DASA, Hospital 9 de Julho. Doutora Carolina, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro, um prazer estar aqui, boa tarde a todos. Também aqui nessa nossa conversa, Rose Torres, terapeuta clínica, radiestesista e auditora hospitalar. Ela apresenta o programa Caminho do Equilíbrio na TV aberta de São Paulo. Tudo bem, Rose? Tudo bem, Mauro? Um prazer estar aqui. Prazer aqui estar com todos os convidados. Estou aqui para agregar a todos vocês. Então, vamos lá, agregando aqui na nossa conversa, 12:03. Olha, minha gente, antes do primeiro assunto, nós vamos fazer o seguinte aqui para a nossa audiência. Nós vamos sortear um exemplar do livro Você é o que Come, de autoria do Dr. Carlos Machado, que esteve aqui no mês de janeiro conversando com a gente nesse mesmo espaço às quartas-feiras. Dr. Carlos Machado, que é especialista em medicina preventiva. E para concorrer ao sorteio desse exemplar, você ouvinte, você espectador, tem que mandar uma mensagem aqui para a gente dizendo: quero ganhar o livro Você é o que você come. Manda essa mensagem pelo WhatsApp, o 973350038, ou deixa lá na nossa página no Facebook, também na nossa página no Instagram ou lá no chat do YouTube, tá bom? Então, para concorrer, são esses os caminhos, e aí no final do programa a gente anuncia aqui o ganhador do livro Você é o que você come, do Dr. Carlos Machado, especialista em medicina preventiva. Dito isso tudo, vamos ao nosso primeiro assunto de hoje. O Brasil registrou ontem 767 novas mortes pela Covid-19. A média semanal de vítimas, e elimina aquelas distorções entre os dias úteis e o fim de semana, ficou em 604. É a pior marca desde 5 de setembro. Essa média significa um crescimento de mais de 522% no período de um mês, se comparada com o dia 1º de janeiro deste ano, quando chegou a ser de 97 mortes. Mas o crescimento não é exclusividade do Brasil, não. Ontem o mundo registrou 11.393 óbitos causados pela Covid-19, que é o maior número desde agosto, de 25 de agosto do ano passado, puxado principalmente pelos altos índices dos Estados Unidos e também da Índia. Doutora Heloísa, eu começo com a senhora sobre este tema, ou com você, se me permitir, em vez de senhora. Bom, para onde caminhamos, a gente exatamente não sabe, mas o que a gente sabe é como caminhamos. Caminhamos de máscara, caminhamos com mãos higienizadas, caminhamos com o devido distanciamento social e, claro, com o esquema vacinal completo. Sua avaliação sobre esses números todos. Minha avaliação é que, assim, essa variante, principalmente, ela é muito contagiosa.
Então, assim, se ela é muito contagiosa, ela vai passar para muita gente. Então, embora ela mate menos, ela tenha uma letalidade menor, havendo mais pessoas com a doença, essas pessoas também têm uma chance de ficar mais doentes e também morrer. Então, o número de pessoas é maior, então, nesse universo, uma quantidade de pessoas também vai morrer. Então, está aumentando o número de pessoas que morrem nesse universo maior. O que a gente está observando? Que o número de pessoas que ficam mais doentes são aquelas que não se vacinaram, ou que têm a vacinação incompleta, ou aquelas que, apesar de se vacinarem, têm alguma comorbidade. O que é comorbidade? Tem alguma doença associada. A doença mais preocupante, diabetes, pressão alta, doenças que levam à imunossupressão. Então, essas patologias fazem com que as pessoas adoeçam mais, ficam mais doentes por essa infecção viral e levem elas a casos mais graves, principalmente quando não vacinadas. Então, eu acho que ainda, infelizmente, nós vamos ver esse número aumentar. Doutor Rogério Tabet, sua avaliação sobre todo esse levantamento, todos esses números de ontem para hoje. Bom, antes de mais nada, mais uma vez, bom dia, Mauro, bom dia, Heloísa, Carol, Rose, bom dia, turma que está escutando gente que fala, né, pílulas de informação, de prevenção, de humor também importante, a Rádio Trianon AM 740, a Universal AM 840, de Santos. Eu quis ressaltar porque é minha terra natal da faculdade, eu fiz faculdade Uniluz, um beijo a toda a galera, Arambacã e todas as redes sociais. Eu concordo em gênero, número e grau com a doutora Heloísa, mas eu ressalto que, como um médico que levanta a bandeira da humanização, né, até a Rose vai me completar ali, que é a nossa outra convidada, que a ignorância, literalmente a ignorância como falta de informação, né, até da classe médica, as fake news, a desinformação, ainda a doença que mais mata no mundo, né? É a falta de informação. Eu vou dar um exemplo. Paciente com teste positivo, eu sou focado na saúde pública, quem me conhece, né? Eu tento dar excelência para a saúde pública. Paciente vem com teste e vem em consulta, gestante, na sala de espera, com todo mundo, lotado, e aí passa comigo e mostra ainda, olha, estou com teste. Então eu falo, mas a senhora não se isolou e tudo mais? Então, assim, a desinformação gera, com toda essa pandemia, a angústia, a irritabilidade, a falta de amor ao próximo. Então, com todos, você vê que máscara, álcool gel e tudo mais, mesmo assim, vem variante, volta variante, e os números voltaram a crescer. Por quê? Porque, né, não existe nem o cuidado da equipe médica, que muita gente ainda é contra a vacina, e nem o cuidado do próprio paciente, que fica com várias vertentes, várias definições, e fica num jogo político, econômico, e não sabe o que fazer. É isso que eu tenho a agregar com a galera que está aí assistindo a gente. Doutora Carolina, contra essa desinformação, que é a pior doença, como destacou o doutor Rogério, nós temos o programa Gente que Fala todos os dias aqui, alertando a respeito do que precisa ser feito. Seu alerta diante de todos esses números apresentados com relação à Covid-19. Bom dia a todos novamente. De fato, falar de prevenção é um grande desafio, né? Nesse cenário de pandemia, nós enfrentamos aí desde o início de 2020, as pessoas ficaram com medo, e com razão, né, de se exporem, mas a gente tem um outro lado, né? A gente viu doenças se agravando porque as pessoas deixaram de fazer seus exames de rotina, ou pessoas que tinham sintomas e que precisavam fazer avaliações e complementações de exames, diagnósticos, e que acabaram não fazendo, e que quando resolveram fazer, por exemplo, no final do ano ou no ano seguinte, de fato descobriu uma doença, como é o caso dos pacientes que eu trato, né, com câncer de pulmão, a maioria deles, de modo muito
muito avançado, né? Então, assim, é um grande desafio, se por um lado a gente tem mesmo que se preocupar e fazer as prevenções, mas por outro lado a gente lida, né, com essa falta de informação, essa falta de empatia, muita gente ainda não se vacinando e colocando em risco toda a sociedade, né? Então, isso é um grande desafio. Acho que as pessoas precisam entender que depois de saneamento básico, né, saneamento, as vacinas são a medida de saúde pública mais efetivas em termos de prevenção de mortes, né? Então, acho que isso é um dado bem importante e que, infelizmente, a gente ainda lida com pessoas que não conseguem compreender e colocam toda a sociedade em risco. Rose Torres, o seu olhar sobre esse desenho, sobre esse cenário, os últimos números da pandemia? Então, Mauro, boa tarde a todos. Eu, como terapeuta, que já estudo há mais de 15 anos as vibrações, tá? Eu atendo também no meu consultório, todos os dias, pessoas que tomaram vacinas, as 3 doses, que estão pior do que as pessoas, estão piores do que as pessoas que não tomaram, né? Onde que eu entro? Em São Paulo, inclusive, em vários hospitais, a maioria das pessoas que estão internadas, elas tomaram as 3 doses, né? Então, onde que entra as terapias integrativas, que os hospitais de ponta já estão trabalhando, né? A partir do momento que você está com seu mental, físico, espiritual desequilibrado, você atrai, tá? Tem o rebanho que atraiu todos com medo. O medo acabou atraindo essa doença. Um bichinho desse tamanho ficou enorme, com medo. As pessoas foram tomar vacina com medo. Será que essas vacinas realmente elas estão sendo eficazes? Porque as pessoas elas foram tomar com medo, o emocional. Então, isso acaba atrapalhando, né? Influenciando no órgão da pessoa. Isso é fato, isso é física quântica, é comprovado. Então, qualquer doença que você tiver tem uma causa. Qual é a causa dessa doença? O medo. A partir do momento que você tirar o medo dessa pessoa, você consegue tratar essa pessoa. E com o trabalho que eu faço com a biorressonância, com a radiestesia, é fato. Eu consigo ir na causa da doença. Por quê? Que esta pessoa está com Covid e essa outra não. Vocês precisam ver. Por quê? Cada uma tem um trauma. Cada um atrai aquilo que você quer atrair. Nós somos energias. Então, as pessoas estão atraindo esta doença. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Não é porque José não tomou a vacina que está contaminando o José que tomou a vacina. Isso é fato. Não existe isso, né? Será que essas vacinas realmente são eficazes? Será que vocês já viram números de pessoas que já morreram pelas vacinas? Vocês viram como que já está fora do Brasil as mortes com pessoas que tomaram as vacinas? Não estou falando que eu sou contra as vacinas, mas como que eu atendo as pessoas hoje, as vacinadas e as não vacinadas. Rose, a gente está falando dos aspectos emocionais, evidentemente que toda uma situação de medo perturba todo mundo, as pessoas precisam buscar o equilíbrio emocional a partir das diversas formas existentes para isso. Isso caminha lado a lado com a questão física das pessoas, e a vacina não deve ser em nenhum momento desencorajada. As pessoas devem seguir os protocolos, inclusive tomar a vacina. Com certeza, cada um tem o seu livre-arbítrio, mas nós também não podemos condenar quem não tomou. Né? Eu acho que a pessoa precisa ter o seu livre-arbítrio, está na Constituição. Né?
Meio-dia e 15, seguindo aqui para o nosso próximo assunto, minha gente. Exames pós-Covid são imprescindíveis na rotina dos cuidados, né? A Organização Mundial de Saúde alertou que 1 em cada 10 pessoas que contraíram o coronavírus pode apresentar sequelas em até 3 meses após a doença. Segundo especialistas, isso significa que, além de manter os cuidados básicos para evitar um novo contágio, quem teve a doença deve fazer uma série de exames, incluindo principalmente a tomografia do tórax, que permite identificar a gravidade das lesões causadas pelo vírus para orientar os rumos do tratamento pós-Covid. Doutora Heloísa, o que é que já se sabe a respeito dessas sequelas, sejam elas transitórias, ou seja, nesse período posterior, imediatamente posterior à doença, 3 meses, e depois desse período também, em sequelas que já podem ser consideradas definitivas por causa da Covid? Existem 2 aspectos. Então, de forma a clarear o que a gente vê nessa tomografia. Então, o pulmão, vamos dizer que o pulmão seja uma janela e a gente abra a janela e consiga enxergar claramente a vista. O que o COVID faz? Inicialmente, é como se a gente colocasse um papel de seda. Então, quando você olha para a janela, você já não vê a vista tão nítida, você vê uma coisa mais opaca. Isso é o que todo mundo acostumou a ouvir falar, vidro fosco. Então, inicialmente, a gente vê aquele vidro fosco. Com o passar dos dias, no processo de inflamação, na reparação do pulmão, no processo de tratamento do pulmão, na inflamação, aparece a fibrose do pulmão. Então, é como se você tivesse colocado uma rede na sua janela. Então, quando você olha para a vista, você não tem mais a vista clara, você vê uma rede. Então, a fibrose que a gente fala pós-Covid não é mais aquele papel de seda, é como se fosse uma rede. Algumas pessoas vão ter uma rede muito ampla, outras vão ter uma rede pequenininha. Então, com o passar do tempo, como você colocou, às vezes fica só um pedacinho de uma rede, às vezes essa rede vai sendo reabsorvida e volta a ter uma vista normal na sua janela. Então, o que você falou, explicou aí do pós-Covid? Às vezes essa rede demora mais para reabsorver, às vezes ela fica para sempre. Então, há pacientes que a gente vem fazendo a tomografia e vem acompanhando e vendo que essa rede vai diminuindo. E às vezes a rede está se mantendo. Então, a gente ainda não sabe se esses pacientes vão, com o tempo, com o passar dos meses, reabsorver totalmente essa fibrose, que eu estou chamando de rede, para tentar facilitar o entendimento, ou se isso vai ficar para sempre. Então, os exames pós-Covid, eles estão indicados para a gente fazer um acompanhamento do que acontece no pulmão. Por que a gente fala da tomografia? Porque naquela Covid inicial, que são os casos mais graves que a gente teve, o pulmão era o órgão mais importante. Então, a gente fala da tomografia como o exame que é mais relevante, porque os quadros respiratórios eram mais importantes. Agora, não é só a tomografia de tórax, existem outros órgãos que são importantes também, vai depender do sintoma que o paciente teve. Se ele teve um quadro de COVID e ficou com uma dor de cabeça, ele vai avaliar no neurologista e o neurologista vai ver se precisa de algum exame da parte da cabeça. Se ele teve um quadro de coração, que pode ser uma inflamação do coração, uma miocardite, talvez valha a pena fazer um ecocardiograma. Então, ele precisa de uma avaliação do médico para ver qual o melhor exame. A tomografia é, sim, um excelente exame para quem teve o COVID e continua tendo sintomas e quando o médico acha que isso é necessário. Doutora Carolina, o que a gente já tem de estudos e informações a respeito das sequelas da COVID, né, nesse período imediato aí de 3 meses, sequelas transitórias ou sequelas definitivas entre os pacientes oncológicos? Olha, a gente tem mais dados, vamos dizer assim, das primeiras ondas aí, né, da pandemia.
que acho que foi uma fase em que tinha menos proporção da população vacinada, inclusive da população oncológica, e que a taxa de hospitalização era mais elevada, porque os pacientes com câncer, via de regra, acabam tendo algum grau de imunodepressão. É claro que depende muito do cenário, porque existem pessoas que já foram tratadas, que estão totalmente fora, né, de um tratamento ativo, e que têm o sistema imune totalmente intacto, mas tem aqueles pacientes que já têm uma doença mais complicada, mais avançada, e que estão recebendo tratamentos como quimioterapia e etc., e esses sim apresentam maiores riscos, né? Então é fácil da gente entender que pessoas que estão mais debilitadas, independente do motivo, quando elas têm alguma intercorrência, como Covid ou como outras, né, elas têm mais riscos de complicações, enfim, elas são mais vulneráveis nesse aspecto. Mas a gente sabe que a taxa de hospitalização e o risco de complicações, de necessidade de UTI, de ventilação invasiva, etc., foi maior, sim, na população oncológica, e especialmente na minha área de oncologia torácica. Na primeira leva, esse índice chegou a mais de 30% de hospitalização dos pacientes. Hoje, como já foi dito, a gente vê menos, vamos dizer assim, uma intensidade menor da doença, mas como a gente tem um número muito maior de pessoas contaminadas, eu acho que a gente acaba tendo um número absoluto tão relevante quanto, né? E a gente vê cada vez mais os hospitais se enchendo, não só de Covid, mas de outras síndromes gripais. Um aspecto interessante da realização de tomografia para Covid é que aumentaram também o número de achados incidentais, ou seja, de pessoas que não tinham nenhum sintoma previamente ou que não tinham a menor ideia de que estavam com algum problema pulmonar. Dentre eles, um nódulo no pulmão, que depois a gente descobriu que era um câncer de pulmão, e que acabaram sendo direcionadas por um exame que foi feito para avaliação de uma suspeita de Covid. Né? Então, quer dizer, pela suspeita de Covid, se acha outro problema e aí se faz o segmento, né, da rotina diagnóstica. Agora, as pessoas que têm um risco maior, por exemplo, de desenvolver tumor de pulmão, né, a gente não tem isso na cultura ainda tão bem estabelecido, na cultura médica, inclusive, de que existem formas de prevenção, ou mais precisamente de diagnóstico mais precoce, né, como é o caso da realização de mamografia para a mulher, para o câncer de mama, mas para aqueles pacientes, por exemplo, que são grandes tabagistas, eles teriam indicação de se fazer uma tomografia específica como uma forma de diagnóstico mais precoce. Né? Então, infelizmente, a gente não vê isso acontecendo de maneira rotineira, e é por isso que, no caso de câncer de pulmão, a maior parte das doenças acabam sendo detectadas mais tardiamente. Mas um reflexo da pandemia foram os achados incidentais que levaram a um maior número de diagnósticos também de câncer. Rogério Tabet, aí no seu dia a dia, no seu consultório, o que você tem vivenciado em termos de pós-Covid, no público feminino, que é o público que você lida aí no seu dia a dia? Sim. Olha, na área ginecológica, com certeza, como foi dito, quem tem comorbidades, doenças de base, quem teve um desleixo no acompanhamento de exames de rotina, com certeza foram mais comprometidos, né? Com sintomas respiratórios isolados, uns sintomas inespecíficos ainda em estudo, né? Como a doutora Carolina falou, existem achados incidentais, né? A respeito das doenças, né? Então, assim, o que eu deixo muito em destaque é o fato que COVID, não existe só COVID, primeiro ponto. Segundo, é preciso dar um acompanhamento nas outras doenças. Né? Se você é cardíaco, acompanhar com o seu cardiologista. Se você tem um problema ginecológico, nódulo de mama, tem que acompanhar também. Né? O que eu percebi em gestantes, teve um aumento relativamente expressivo de sangramento, um distúrbio de coagulação, quem teve histórico de COVID. Né? Isso foi uma coisa observada no dia a dia. Né? Mas o que é importante é deixar bem claro que a medicina tem que ser baseada em evidências. Então, a evidência é muito clara
de quem foi vacinado e de quem não foi. Então, deixar muito claro que a vacina, isso aí é fato, ela reduziu muito casos graves, né, de Covid, casos graves de UTI, de óbito, isso é claro, isso aí não existe discussão. Agora, é claro, se você não tem um equilíbrio, né, emocional, se você não dá seguimento às doenças de base, se você não faz os exames de rotina, obviamente que a evolução é muito pior, né? A gestante precisa tomar os cuidados, tem que ficar atenta com sinais e sintomas inespecíficos, né? A mulher não gestante também tem que dar seguimento à mamografia, ao Papa Nicolau, né? Não se sabe exatamente o que vai complicar mais ou menos, mas tem que dar seguimento aos exames de rotina, sem dúvida alguma. Rose Torres, como lidar com o emocional abalado pelas sequelas da Covid? Então, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra as vacinas, né? Eu já tomei 3 doses, não sou contra. O que você pode estar fazendo? Eu trabalho com a radiestesia e a biorressonância. Tem frequenciais que você pode indicar para cada pessoa. Por quê? Cada um de nós temos uma frequência, tá? Estou falando de física quântica. Já estudo há mais de 15 anos. Então, com um frequencial que você der indicar para cada paciente, ele vai reagir de forma diferente, tá? Mas tem uma melhora muito grande, porque você vai estar trabalhando o seu mental, seu psicológico, o órgão afetado, as glândulas que estão afetadas. É uma melhora muito grande, vale muito a pena. Sim, as suas experiências de consultório dizem o quê a respeito? Dizem que realmente funcionam. Para todos eu indico os florais, né, e os frequenciais, porque são frequências, né, Mauro? Cada um de nós temos uma frequência, então você escolhe com o aparelho que nós temos qual a frequência sua hoje, qual a frequência daquele remédio, vamos dizer remédio, mas não é um frequencial. Você vai estar unindo, vai ter um choque frequencial, onde você tem uma melhora muito boa. 12h27, este é o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre sobre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, aqui pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. E vamos renovar aqui, então, gente, aquele convite para você concorrer ao livro Você é o que você come, de autoria do Dr. Carlos Machado. Ele é especialista em medicina preventiva. O Dr. Carlos Machado, que todos conheceram aqui no programa Gente que Fala, na participação dele no mês de janeiro. Então, para concorrer é assim, você ouvinte, você espectador aí pelas redes sociais, mande uma mensagem dizendo quero ganhar o livro Você é o que você come. Mande aqui pelo nosso WhatsApp, 973350038, ou aí pelas redes sociais, Facebook, Instagram e ainda no nosso canal no YouTube. No final do programa, a gente anuncia aqui o nome do ganhador. 12h28, quase 12h29, a gente vai fazer uma breve pausa aqui para o intervalo e voltamos rapidinho com a sequência dos nossos temas sobre saúde, sobre bem-estar e também comportamento. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. 12h30, de volta com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e também do comportamento. A gente vai seguir com mais um assunto aqui para análise dos nossos especialistas hoje aqui. Doutora Carolina, é o seguinte, viver com câncer é um desafio e também pode ser uma trajetória de conquistas e, claro, superação. É isso que conta a campanha Sobreviver. Como é viver com câncer hoje? Por meio de histórias inspiradoras de pacientes, o objetivo é buscar resposta justamente a essa pergunta cada vez mais frequente entre os pacientes e também familiares. A campanha foi lançada em setembro de 2021 e a gente puxa o tema agora, às vésperas do Dia Mundial do Câncer, celebrado depois de amanhã, quarta-feira, depois de amanhã, sexta-feira, né, no dia 4 de fevereiro,
e esse Dia Mundial do Câncer com o objetivo de transmitir informações e conscientizar a população sobre os fatores de risco e os principais sinais de alerta da doença. Doutora Carolina, primeiro para falar da campanha, eu destaquei aqui o título, Sobreviver. Não é a palavra sobreviver que tem o significado de continuar vivo, permanecer vivo, né? Diante de alguma adversidade, apesar de alguma coisa. Sobreviver separadamente que justamente são as histórias sobre como é viver com o câncer, não é isso? Exatamente, Mauro. Eu acho que o tema dessa campanha é muito pertinente. Eu acho que o nome ficou perfeito, né? Porque quando se fala de uma doença grave como câncer, naturalmente, e é muito intuitivo pensar na finitude, pensar em desfechos que não são legais. E é claro que a gente se dá conta disso, né? Porque, afinal de contas, essa impermanência acho que é um tema pertinente para qualquer ser vivo, né? E a gente acaba só se dando conta disso, muitas vezes, diante de um problema grave, como é uma doença como câncer. Mas, felizmente, nós temos visto muitos avanços, né, no tratamento, e eu acho que na área de diagnóstico precoce a gente tem espaço para muita melhoria ainda. Eu acho que esse é um tema que vale a pena a gente ressaltar, mas o tratamento tem se tornado mais eficaz, com menos efeitos colaterais e, com isso, contribuindo para uma melhor qualidade de vida, não só do paciente, mas para todo mundo que está em volta, né? Porque é uma doença que não é só o corpo que fica doente, né? Eu acho que envolve toda a família, envolve toda uma perspectiva de vida que a pessoa tem, seja no seu trabalho, seja no seu papel dentro da família, e o paciente ter de volta a sua qualidade de vida diante de tratamentos que são bem-sucedidos e que atrapalham menos, né, com menos efeitos colaterais. Hoje isso já representa uma realidade, né, nos nossos consultórios, e a campanha retrata exatamente experiências de pacientes que convivem com uma doença grave, e alguns deles talvez estejam até curados, coisa que a gente não conseguia vislumbrar um tempo atrás, né? É claro que a cura é um desafio, mas a gente tem caminhado, né, para tratamentos cada vez mais eficazes e que trazem essa oportunidade para o paciente, né? E falar sobre vida, pessoas que estão levando a vida de uma maneira muito, muito feliz e aproveitando o que ela tem de bom para oferecer. A proposta da campanha é falar sobre vida, não sobre morte, porque para muita gente a notícia do câncer, né, quando o médico vem e apresenta o diagnóstico, para muita gente aquele choque, evidentemente, e a informação passa a ser uma sentença de morte, mas é justamente o contrário que se deve observar, que se deve procurar, né? Exatamente, né? Acho que é sobre viver mesmo que a gente tem que discutir no nosso dia a dia. Eu falo para os meus pacientes que a gente tem que viver até o dia de morrer, né? A gente deixa para morrer no dia que a gente morrer mesmo, porque até lá a gente tem que, de fato, aproveitar. Claro que é sempre muito importante ter uma proximidade, né, e uma interface com quem cuida desses pacientes, né? Acho que essa interação entre a equipe médica e a equipe multiprofissional com o paciente é extremamente importante, com seus familiares também, mas de modo transparente, né? Ninguém está querendo esconder uma realidade difícil de ser dita, né? Mas, por outro lado, a gente acaba projetando muitas situações e que não são verdadeiras, né? E hoje a gente vê situações em que as pessoas acabam convivendo muito bem com uma situação grave e se a cabeça não estiver bem, se a pessoa não estiver com essa boa energia, com essa boa interação, né, com as pessoas que estão à sua volta e não procurar fazer aquilo que é importante para ela, de fato, qual vai ser o sentido de todo o esforço, né, por um tratamento que muitas vezes não é fácil. Então, é sobre viver mesmo. E como entrar em contato com esta campanha, como conhecer esta campanha Sobreviver, como é viver com câncer hoje,
para a gente conhecer essas histórias inspiradoras desses pacientes? Acho que vai ter uma ampla divulgação aí dessas campanhas, já tem alguns capítulos gravados, e aí depois eu posso deixar aí o link para se ter acesso já aos capítulos disponíveis, né? O Jonathan Azevedo é o interlocutor aí dessa campanha, ele que teve uma experiência pessoal e que faz essa interlocução aí com pacientes e equipes médicas com histórias aí muito interessantes e divertidas. É capitaneada pelo grupo DASA, esse trabalho? Não, esse trabalho é capitaneado pela BMS. Sim. Muito bem, então a gente fica aqui no aguardo desse link para a gente colocar à disposição da nossa audiência, para que todos conheçam esse trabalho e as histórias, evidentemente, né, dos pacientes, as histórias inspiradoras, com o objetivo da campanha, que é enfrentar e viver com o câncer em busca da cura, sem dúvida, evidentemente. Isso, no site da BMS, bms.com.br, a gente já consegue ter o acesso direto para a campanha. Muito bem, 12h36 agora, a gente vai fazer uma pausa no assunto saúde das pessoas, para falar de outra saúde, que é a saúde econômica, financeira do Brasil, e para essa conversa hoje, a gente recebe mais uma vez a colaboração do Daniel Matos, advogado, economista, perito judicial, especialista em direito tributário. Daniel, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Mauro. Boa tarde aos colegas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez. Vamos falar sobre o seguinte: hoje é um dia decisivo, né? Tem reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, a reunião que começou ontem, e a expectativa do mercado financeiro, né? A elevação da taxa Selic, que a expectativa é que ela salte de 9,25% ao ano para 10,75% ao ano. É isso, né, Daniel? Essa é a expectativa aí que ronda o mercado, né? Hoje é um dia decisivo, tanto que a gente vê a bolsa hoje com um comportamento um pouco atípico, porque a expectativa hoje ela é muito grande, né? A partir de amanhã, após a divulgação do pronunciamento e os motivos do pronunciamento, o mercado já se comporta conforme. Mas sim, nós temos uma perspectiva de aumento da taxa de juros, né, para quase 11%, né, como você bem apontou. Isso porque a gente tem um nível inflacionário muito alto no país, né? Nós fechamos o ano passado a quase 11%. Tá? E, infelizmente, a política monetária para ser aplicada nesse caso tem que ser mais contracionista para tentar conter esse avanço da inflação. Infelizmente, ela gera outros efeitos negativos perante a sociedade. Tá? Infelizmente, e nos mercados, toda vez que você tem aumento da taxa de juros, você tem uma penalização do investimento, ou seja, torna desinteressante a pessoa arriscar na bolsa de valores, por exemplo, quando ela pode comprar um título público e ter esses 10%, 11% sem qualquer risco do mercado, que vai corrigindo de forma saudável no tempo por meio de um título público, né? Uma LT. Agora, Daniel, os reflexos sobre tudo, né, sobre o crédito, sobre o mercado financeiro, sobre a atividade econômica de uma maneira geral, por conta dessa alta da taxa Selic. É claro que não é novidade, a taxa Selic começou a ser alterada de março para cá, já praticamente um ano. É que agora a gente vai chegar a uma taxa Selic de 2 dígitos, isso já não acontece há bastante tempo. Pois é, infelizmente, né? Foi bom enquanto durou, eu brinco com algumas pessoas, né? Mas infelizmente voltamos na casa dos 2 dígitos. Nesse caso, é um mal, infelizmente, necessário para conter o avanço da inflação. E os efeitos, sim, você tem efeito muito forte sobre o crédito, né? O crédito ele tende a ficar mais caro porque você tem um espessamento na margem do bancário e o banqueiro vai repassar o custo da operação para o consumidor, né? Para o tomador de crédito. Da mesma forma, você tem uma penalização do investimento, ou seja, se torna mais caro você investir na sua atividade. E para o consumidor que nos ouve, infelizmente, todos esses efeitos vão ser repassados nos bens de consumo. Infelizmente, aí tem que tentar aguentar os tempos aí que virão esse ano. E os juros estão altos, claro, por quê? Pela inflação alta. O objetivo é elevar a taxa para desencorajar o crédito e tentar derrubar a inflação, mas não é isso que a gente vê acontecer, e mesmo a própria economia, né? A nossa atividade econômica também não decola. Né? Isso sem contar que em breve teremos início de corrida eleitoral e isso vai gerar
mais choques na economia, o que vai tornar esse aumento da taxa Selic, ele vai acabar sendo gradativo ao longo do ano. Logicamente que a gente tem que esperar o pronunciamento do Copom, mas vai vir algo nesse sentido, que é o que eu espero. Muito bem, Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado aqui com a gente, sempre tratando aqui dos assuntos da saúde econômica, financeira, de todo mundo, do país inteiro. Obrigado pela participação, a gente se fala numa próxima. Agradeço, obrigado, boa tarde, saúde a todos. Valeu, obrigado. Faltando 19 minutos para 1h agora, a gente volta aqui para o assunto da saúde no programa Gente que Fala, de quarta-feira, sempre por aqui os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Rogério Tabet, tudo que a gente faz pela primeira vez dá medo, né? Preocupações, inseguranças, e quando se trata da primeira consulta com o ginecologista, as dúvidas ficam ainda maiores, principalmente porque isso ocorre no início da adolescência, quando as meninas tiveram ou estão prestes a ter a sua primeira menstruação. Um problema, ou uma situação, né? Não um problema, que costuma piorar, porque muitas mães acham que levar a filha ao ginecologista pode representar um incentivo ao início da vida sexual. Bom, dois aspectos aqui. Primeiro, quando de fato levar a menina, a adolescente, quando os pais devem prestar atenção nisso para levar ao ginecologista. E segundo, não é verdade, né? Essa questão de que levar ao ginecologista incentiva o início da vida sexual, né? Com certeza. Vamos lá. Olha, eu emendei um tema polêmico que mexe com a saúde, que é o dinheiro, né? Que o Daniel estava falando aí da taxa e tudo mais, né? Já começa a dar um aperto no coração. Aí, quando fala para a menina, primeira vez numa área da ginecologia, também não é um tema muito agradável para mim. Ninguém gosta, né? Existem algumas especialidades que muita gente não gosta muito. Proctologista, urologista, ginecologista. Isso é cultural, na realidade, né? Mesmo porque eu acho que, assim, eu atendo muito adolescente, né? Para tirar dúvidas ou por alguma queixa. E eu, de primeira, assim, de prima, eu já, assim, o carimbo já não é um carimbo assim que dá um gelo, sobe pressão, a pessoa fica angustiada. Eu já mostro isso aqui, ó, que é o doutor Bigodinho. Eu já começo a dar risada, começo a deixar ela mais à vontade, que é empatia, quebra um pouco o doutor e aproxima desses jovens, né? Que tudo tem a ver com a primeira ida a uma área tão difícil, né? Culturalmente falando. Mas o que mais leva, infelizmente, a primeira consulta com o seu ginecologista, infelizmente, são queixas, né? Então, assim, ou é dor na mama, ou é a primeira menstruação, ou é alterações de pele, né? Muita acne, enfim, são problemas. E o importante, a minha briga, que eu trabalho basicamente, né? A minha bandeira é a humanização da saúde pública, é a prevenção. Então, eu estimulo duas coisas, a paciente ir ao seu ginecologista, primeiro, quando tem aquela pulguinha atrás da orelha, ou a mãe, ou a própria paciente, ou a criança, adolescente e tal. Segundo, se passa com um pediatra e vai até a página 2 que ele não consiga solucionar, encaminha para ter uma segunda opinião com o ginecologista. Segundo ponto, o autoconhecimento, né? É importante, né, os adolescentes conhecerem um pouco o seu corpo, né? A vagina, a mama, o corpo, os pelos, começa a desenvolver as mamas, a parte da pilificação pubiana é importante, é um conjunto de alterações, né, da parte da endocrinologia. Então, é a pressão, é o autoconhecimento. Depois, é a orientação que não é porque vai num ginecologista que o médico vai falar, olha, tira a roupa, tira... Não. Às vezes é mais interessante você ir ao ginecologista, aí cabe na pergunta 2, né, que você fez. Não é que estimula o sexo, o autoconhecimento, pelo contrário, estimula a mulher a ser dona de si, estimula a mulher a conhecer o seu corpo, conhecer os problemas, se aparece alguma lesão que não tinha, se aparece alguma imagem que não tinha, ela observa o desenvolvimento, se é simétrico ou não, ou seja, conhecer é saúde, né, sem dúvida alguma. E a empatia com o seu ginecologista, muito mais. Então, é importante o estímulo à prevenção, primeiro, à informação. Nenhuma pergunta é boba, às vezes a mãe tenta fazer, a mãe está mais angustiada do que a filha, né? Existe no início aquele sangramento excessivo e ela acha que está tendo hemorragia. Minha filha está com hemorragia, vai morrer. Não, minha senhora, fica calma que os ovários estão ainda em desenvolvimento.
Então, a gente explica e muitas vezes nem precisa fazer exames, mas acalmá-las pela informação, pela empatia, pela proximidade, falar que o doutor não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu vou só tirar dúvida, bater o papo, aquelas informações entre os adolescentes sobre as ISTs, né? É importante, né? Ter uma linguagem de fácil acesso. Você falou, Rogério, da pediatria. A pediatria, nessa fase, ela caminha ainda lado a lado com o início da ginecologia ou o pediatra sai de cena? Sim, normalmente ele caminha junto. Aliás, eu conheço muitos pediatras que acompanham o início pelo fato até de você ter uma amizade maior, né? Já está há muito tempo com aquele médico, aquela confiança e tudo mais. E eu, como pego mais a área pública, que infelizmente hoje em dia muitos estão afastados até pelo tema Covid, né? Muito desfalcado a área pública hoje em dia. Então, para encontrar médico já fica difícil. Então, eles acabam acompanhando quem já está inicialmente, né? Mas, com certeza, ginecologista não existe um médico específico, existe a medicina integrativa, né? Caminhar junto àquele problema ou a informação para prevenir. Esse é o mais importante. Legal. 14 minutos para 1 da tarde. Vamos seguir aqui com mais um tema. O tema da obesidade, que está super em alta no país. Tem um estudo aqui do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, que diz que a proporção de obesos aumentou de 11,8% em 2006 para 21,5% em 2020. E certamente esse índice subiu durante a pandemia. Na luta para que as pessoas consigam emagrecer e ter uma vida mais saudável, a biorressonância tem ganhado destaque. A técnica promove a interação entre os organismos e a sua frequência, para saber o que faz bem e o que combina com cada corpo. O que as pessoas precisam saber, Rose, sobre biorressonância? É isso aí, Mauro. Vou voltar novamente na energia da pessoa, na vibração. Como que é feito, né? Tem vários obesos que me procuram, né? O que você tem que fazer, né? A anamnese do cliente. Eu vou verificar qual alimento que ele está ingerindo que não é compatível com a energia dele. Automaticamente eu tiro esse alimento e coloco o alimento compatível com a energia dele. Automaticamente ele vai emagrecer. E emagrece. Eu uso este aparelho, dá para vocês. É o Aura Meter. Esse é um dos aparelhos que eu uso, porque Mostra de novo, Rose. Mostra de novo para a gente, por gentileza. Aura Meter. Como é que chama? Aura Meter. Sim. Qual é o objetivo dele? Então, ele detecta qual alimento não é compatível com a sua energia. Automaticamente, eu tiro e coloco o alimento que é compatível com a sua energia. Seja qualquer doença, viu, Mauro? Não é só para obesidade, não, tá? Ô, O que Rose, torna um alimento... Fala, doutor. Posso perguntar, só para quebrar o script, que está muito quadradinho, eu não sou muito, a minha rotina é não ter rotina, então eu vou quebrar. Ô, Rose, vamos parar as arestas aí, tirar o quadradinho. Tirar o quadradinho. Ô, Rose, uma dúvida grande que eu tenho, eu admiro muito a tua área, e você falou alimento com a frequência, né? Existe algum ser que a frequência da pizza bate com a frequência dele, é saudável, ele mantém saudável, em equilíbrio, magrinho ou não? Existe. Olha. Existe. Porque a pizza não é só a pizza em si. Tem a mussarela, lógico que existe. Claro que sim. Porque não é só comer brócolis e escarola, né? Isso, não, claro que sim, com certeza absoluta. O que é bom para ele pode não ser bom para mim, mas não estou excluindo as coisas boas da vida. Isso é óbvio que sim. Claro que sim, com certeza. Tá certo. Não, a minha pergunta é nesse sentido, na pergunta do doutor Rogério, né? Como é que a gente identifica qual é o alimento que não está de acordo para tirar ele da frente e partir para aquilo que serve? Então, mas a partir do momento que você faz o estudo, Mauro, tem como detectar se é uma pizza, será que é bom para mim? Sim, pode ser bom para você, mas pode não ser bom para o Mauro. Claro que sim, depende da sua frequência, se é compatível com todos os ingredientes. E é para todas as doenças, porque você acaba detectando vermes, metais pesados. Se você tira tudo isso do paciente, a melhora do paciente é 100%. Você tem que tirar tudo isso.
Então, como é que essa consciência vem para o paciente? Porque um paciente, quando faz uma dieta, seja por conta própria ou com o apoio de uma nutricionista, de um nutrólogo, enfim, muitas vezes a tendência é se sabotar, né? Faz escondido de si próprio, né? E depois diz que não fez nada de errado. Como é que você lida com essa questão do burlar? Então, mas a partir do momento que você passa uma dieta para ele e ainda continua com uma coisa gostosa, ele vai continuar. Porque eu trabalho também o mental do paciente. Você tem que tratar o paciente como um todo, como o doutor Rogério falou. Você precisa ver o paciente como um todo. Não é só o fato dele ser obeso que o problema está no estômago. Não, tem um trauma por trás. Qual é o trauma daquele paciente que ele chegou a ficar obeso? É só o alimento? Claro que não. Teve o trauma. E eu consigo também trabalhar esse trauma. E eu te digo mais, viu, Mauro? Eu acho que assim, não é questão do sobrepeso que não é saudável. Tem muita pessoa magra que tem problema, e tem muita pessoa obesa que é saudável. Então, o primeiro ponto. E o segundo, como eu falei nos bastidores, que o sorriso, a alegria, estar de bem com a vida é o melhor remédio. Né? Até no receituário, o médico sorria pelo menos de 4 em 4 horas. Né? A doutora Carolina vai dizer isso também na parte oncológica. Tem que abrir os olhos cedo e dar risada, falar, a vida é muito bacana. E a experiência da Rose, eu vou dar o depoimento aqui. Eu, quando estou perto da pizza, do petit gâteau e tal, a minha vibração é muito grande. Quando está assim, alface, arroz integral, assim, a vibração é um pouquinho menor. Eu concordo com a Rose. Olha, faltando... como eu falo, se você não trabalhar a sua energia, o físico, mental e espiritual, realmente a pessoa não tem muita melhora. Não adianta você também, doutor Rogério, não estou desmerecendo o que você falou, mas não adianta você sorrir só aquele minuto e você sai do consultório, está na sua casa só, vai sorrir e volta tudo a normal. Se você não trabalhar a pessoa como um todo, não adianta. Você tem que estar de bem com a vida, você tem que gostar de você, acreditar em você, fazer o bem. E vou voltar a falar, o seu espiritual precisa estar equilibrado, sabe? Orar, gente, agradecer, isso é verdade? Nossa, é fato, a pessoa precisa ser grata. Ouvir um Beethoven. Se vocês aí, médicos, que colocarem o Beethoven na enfermaria, o paciente vai ter uma melhora muito, muito, muito significativa. É fato, é científico. Não é só Beethoven, se pega a garotada, bota um pancadão ali, eles ficam felizes, um funk, eles vão gostar. Não, doutor Rogério, desculpa, mas esses pancadão têm uma energia muito baixa, tá? É diferente de Beethoven. Pessoal, perguntas da nossa audiência aqui, vamos a elas, porque o tempo está correndo, 7 minutos para uma. Eu vou pedir brevidade para vocês, porque tem uma para cada um aqui, tá bom? O seu Jaime, do Jardim Bonfilholi. Mais uma vez, seu Jaime, muito obrigado aqui pela sua participação. Doutora Heloísa, ele quer saber se a radiologia pode ser utilizada para detectar câncer no estágio inicial. Pode. Doutora Carolina falou que até com o Covid a gente tem detectado nódulos e tem investigado isso. Então, pode sim, mas tem que ver a indicação do médico, tem que ver a história do paciente, mas pode ajudar sim. A Mariana Corrêa está com a gente no nosso Instagram. Doutora Carolina, ela pergunta, com o avanço das pesquisas, a médio prazo, o câncer de mama poderá ser prevenido com vacina? Pergunta da Mariana Corrêa. Olha, muitas pesquisas já foram feitas com vacinas para diversas doenças oncológicas, inclusive o câncer de mama, e a gente ainda não conseguiu detectar uma forma de prevenção com vacinas para câncer, né? Mas quem sabe isso no futuro, mas de fato hoje a gente não tem essa possibilidade. Eu acho que a gente tem que evitar os fatores de risco que levam ao aparecimento da doença, que é o que a gente chama de prevenção primária, e existem outras medidas para a gente fazer a detecção precoce. Por exemplo, a mamografia é uma maneira de se fazer uma detecção precoce de um câncer de mama, assim como uma tomografia dentro de critérios bem estabelecidos, como bem disse a doutora Heloísa, podem também fazer uma detecção precoce de um tumor de pulmão.
Então, acho que essa prevenção no sentido de evitar o aparecimento da doença, como é o caso, né, de muitas vacinas para diversas doenças infecciosas, isso a gente ainda não tem na oncologia. Mas espero que num futuro próximo a gente caminhe para isso. Rose, o Rodrigo Melo está com a gente no Facebook e pergunta por que a obesidade é considerada um problema de saúde pública. Porque as pessoas têm tudo fácil. É fast food, é geladeira, então tá tudo ali, ó, tudo ao seu alcance. A pessoa vai ficar obesa. Agora, então, que as pessoas estão trabalhando em casa, é a facilidade também. Viviane Rodrigues, no nosso YouTube, doutor Rogério, ela quer saber por que temos visto recentemente tantas denúncias de violência obstétrica. Olha, eu acho que a pandemia agravou um pouco o egoísmo, né, a falta de tolerância, os extremismos. Então, assim, coisas pequenas se tornam muito grandes. Então, eu acredito que temos que trabalhar um pouco o ajudar ao próximo, a empatia, a gratidão, usar sempre Deus no nosso dia a dia, agradecer por mais um dia, dar valor às pequenas coisas, que somos todos irmãos perante Deus. Então, eu acho que tem que estimular isso, coisa que a pandemia e toda essa situação, ela exacerbou, né? Eu acho que temos que voltar um pouquinho no tempo. Pessoal, faltando 3 minutos para 1 da tarde, eu vou anunciar aqui o ganhador do livro Você é o que Come, de autoria do Dr. Carlos Machado, especialista em medicina preventiva. Participou pelo ele participou pelo YouTube, o Tony Agria. Tony Agria, portanto, acho que é Agria, né? Me perdoe, Tony, se eu errei aqui a pronúncia, Agria ou Agria, enfim, você é o ganhador desse exemplar do livro. Para você saber como fazer aqui para retirar, entre em contato com a gente, com a nossa produção, pelo próprio WhatsApp, 973350038, 973350038, e aí o pessoal vai te dar os caminhos das pedras aí para poder retirar o seu livro aqui com a gente. Então, parabéns, obrigado a todos que participaram, e o Tony Agria, então, foi o ganhador deste exemplar. Doutor Rogério, vamos partir aqui para as despedidas, sua mensagem final, bem breve, e os seus canais. Bom, eu agradeço muito a você, Mauro, a Andréia, aí, que me colocou também à disposição, a todo mundo que escutou, agradeço aí as informações dos participantes, a Heloísa, a Carolina, a Rose, e a minha palavra final é o quê? Quem quer dar risada, siga @Dr. Rogério Tabet no Instagram, Facebook, YouTube, e saibam, sorrir ainda é o melhor remédio. Obrigado. Doutora Carolina, suas pedidas, seus canais, doutor Rogério, você não falou. É @Dr. Tabet. Legal. Doutora Carolina, bem rapidinho. Obrigada a todos. Eu acho que o câncer hoje é uma doença que, apesar de assustar, ela possibilita várias formas da gente lidar com a vida, né? E eu acho que a gente tem que viver e procurar viver muito bem, independente daquilo que nós estamos passando. Afinal de contas, a impermanência vale para todos nós. Obrigada. Doutora Heloísa. Agradecer a participação de todos, o convite, me sinto muito honrada, e dizer que nós do Saving estamos à disposição para todos que precisarem, e estamos em São Caetano, na unidade São Caetano, para fazer os exames que vocês precisarem. Rose, sua despedida. Eu quero agradecer a todos vocês, a todos os doutores aqui presentes. Mauro, quero agradecer. Quem quiser se equilibrar, @rosetorres.oficial. Eu agradeço a todos vocês pela presença aqui. Obrigado pela presença de todos. O agradecimento aqui em nome de toda a nossa equipe do programa Gente que Fala. Termina aqui essa edição de quarta-feira com os assuntos voltados à saúde, ao bem-estar e também ao comportamento. Com a gente hoje o Dr. Rogério Tabet, ou Tabet, né? Eu falei Tabet, você me corrigiu Tabet agora no final, não é isso, doutor? A Heloísa Amaral da Silva, médica radiologista, a oncologista Carolina Kawamura Haddad e também a terapeuta clínica radiestesista Rose Torres. 1h em ponto. Um abraço para todos, obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.